Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está vendo a entrevista aqui do Veterano. Sou eu, o seu apresentador, Matheus Fonseca, e hoje estarei fazendo uma entrevista com um professor de filosofia, Sávio Laterce, que está aqui conosco. E para uma primeira pergunta, você, professor de filosofia, claro, e de onde você pensou assim, quero ser um filósofo? De onde surgiu essa paixão pela filosofia? Olá, olá Matheus, olá a todos que estão aí presentes. Pois é, a filosofia entrou na minha vida já, quer dizer, o meu primeiro curso universitário foi em comunicação social na PUC, e por estar numa universidade foi interessante, porque eu pude me aproximar do departamento de filosofia, eu pude tomar parte, pude me aproximar e me apaixonar. Fiz uma eletiva, gostei muito, fui fazendo, fiz umas 5, e aí depois fui para grupos de estudo, e sempre querendo mais. Aí entrei na especialização, fiz o mestrado e fiz o doutorado, comecei a dar aula, aí troquei a carreira de publicitário que eu tinha pela de professor, e isso já temos aí uns bons 20 anos de estrada. Foi assim, meio que casualmente. E uma coisa foi subindo e a outra foi descendo. Isso aí, prazer, obrigado pelo convite aqui, Matheus. Estou à tua disposição. Que legal, muito informativo, muito bonito de se ouvir. E estamos aqui com algumas perguntas para você. Vamos começar então. A primeira pergunta aqui é: para você, como a filosofia moderna lida com o politicamente correto? Politicamente correto, ele tende a ser, eu acredito, um tanto quanto moralista. Eu acho que é uma questão contemporânea, é uma expressão, digamos assim, bastante recente. E acaba que esse correto aí, que está ligado ao politicamente, acaba sendo meio que um senso comum de uma época, uma espécie de obediência que acaba se impondo às pessoas, o que seria um padrão de comportamento. Eu acho que a filosofia trata com o politicamente correto, como ela trata com tudo que diz respeito ao pensamento de época, né, ao senso comum. Eu acho que a gente tem que, pessoalmente, avaliar esse tipo de ação de modo crítico e ver até que ponto aquilo faz ou não faz sentido. Ser um pouco cético, eu acho que um pouco de ceticismo sempre é saudável, e manter o senso crítico ativo todo o tempo. Então, é assim que eu visualizo o politicamente correto. Tem que agir com bastante cuidado em relação a isso. Perfeito, perfeito. Concordo com o que você disse, sem tirar nem pôr. Agora a próxima pergunta é para você, quais são os malefícios dos arquétipos sexistas feitos por ambos os sexos? Pois é, os arquétipos aí, de alguma maneira, eles nos remetem a algum tipo de essencialismo. Essencialismo seria mais ou menos aquilo que a natureza nos dá, nos fornece, como se fosse uma lei que ela mesma produz. E o que a gente tem aí é a formação do que seria o papel masculino e o que seria o papel feminino. E a gente cai num grande perigo toda vez que a gente insere alguma coisa de natural. Aí você tem o arquétipo da mãe, você tem o arquétipo do pai provedor, você tem o arquétipo do que seria o masculino. Então você acaba tirando, eu acho, todo tipo de peculiaridade pessoal. Então, eu vejo como algo sempre, não sei, meio, para mim, um pouco ultrapassado, para mim, um pouco perigoso, você atribuir
esses arquétipos. Eu acho que a gente tem que lutar por outra coisa, pensar numa liberdade humana, independente do que a natureza nos determinaria. Não você começa a achar que a mulher foi feita para ser mãe, e isso é muito aprisionador para o pensamento, para a liberdade. Eu acho que é o tipo de mentalidade quase que biológica que nos remete ao século XIX, aí, do determinismo, e algo que a gente tem que efetivamente lutar contra. Acho que os grandes pensadores do século XX resolveram bombardear essa ideia de que alguma coisa seja natural. Michel Foucault, por exemplo, é um representante que é alguém que combate essa questão do naturalismo, né, ferozmente. Perfeito, entendo Não sei se eu te perfeitamente. respondi aí, não sei se tem algum complemento. Não, acho que você deu uma boa base, né? Você falou tudo que tinha que falar. Acho que não tem nada a complementar. Foram sábias e belas palavras. Agora, para você, quais são, sabe, as visões do casamento em uma estrutura filosófica? Em estudos filosóficos, desculpa. Nos estudos filosóficos, qual é a visão do casamento para você? Essa é uma pergunta interessante, porque eu estava lendo outro dia, porque assim, os estoicos foram um grupo de pensadores ali eles variaram, né, do século I, do século III a.C. até o estoicismo romano ali, século I, século II, e, e eles têm um posicionamento sobre o casamento. Eles discordam talvez um pouco do hábito grego de ligação entre homens. Eles acreditam que possa realmente haver algum tipo de parceria duradoura e amor verdadeiro num casal heterossexual. O primeiro posicionamento que eu visualizo é esse, dos estoicos. E depois os estoicos tiveram uma influência enorme nas ideias do cristianismo. Isso foi ali meio que solidificado na estrutura bíblica, essa ideia da família e do arranjo de casamento. E aí, quer dizer, a gente teve dentro da filosofia propriamente, eu tenho essas referências em mente. Se a gente for olhar a história, esse casamento tipicamente monogâmico e onde esse amor familiar, de alguma forma, foi introduzido, porque é uma construção histórica também. Essa relação entre amor e casamento, ela, por exemplo, não existia na época, né, se a gente pensar no Antigo Regime. Então, foi uma espécie de invenção quando a burguesia ascendeu lá no século XVIII. A gente localiza esse casamento tal como a gente entende no século XVIII. E, mais recentemente, com o avanço do pensamento feminista, você vê o casamento sendo, na verdade, meio que passando por um raio-x e indicando as suas bases históricas. Então, podemos dizer que essa estrutura de casamento que foi montada está sendo fortemente abalada e criticada por esse pensamento feminista mais recente. É o que eu consigo ver na história da filosofia em relação a esse tema. Perfeito. Consigo compreender perfeitamente o que você quer dizer, né? Essa mudança, né, sempre acontece, sempre ocorrerá, sempre para melhorar o mundo, né? Isso é bom, importante. E vamos para a próxima pergunta, né? Como as redes sociais, ao seu ver, né, interferem no movimento do LGBTQ?
elas tornam as pessoas mais agressivas? As redes sociais, assim, me parecem um grande caldeirão onde muitas diferenças aparecem. É claro que a gente tem visto e presenciado já de uns anos para cá essa presença maior dos grupos de ódio nas redes sociais. Então isso fica, digamos assim, visível. Mas também a gente pode pensar que o, o crescimento da luta e o ganho de direitos que tem ocorrido, a gente está nesses dois movimentos no Brasil, me parece. Tem o crescimento dos grupos de ódio e tem o crescimento dessa luta por direitos. O Brasil, em termos de luta LGBTQ, eu acho que está muito forte. Então, assim, é meio que paradoxal, mas faz parte do próprio regime das redes sociais, eu acho. Ter esses dois lados muito ativos. E aí, quer dizer, em relação à tua pergunta quanto à agressividade, eu vejo isso sendo insensato nos grupos de ódio, mas eu vejo também positivamente outros movimentos e outras manifestações. Eu acho que os dois lados estão sendo atendidos e o que a gente espera é que os grupos de ódio sejam, pelo menos, abafados, já que a gente está falando aí de uma luta política, que isso diminua e do mesmo modo que a pessoa seria agressiva numa parada gay em São Paulo, agredindo e até assassinando homossexuais e travestis, eu acho que a pessoa também se manifesta dessa maneira nas redes sociais. Então, quer dizer, isso exige de nós uma vigilância e uma luta constante contra esse tipo de coisa. Sim, sim, né? Infelizmente, né? Isso. Tudo que vem pro bem, né? Também tem aquela outro lado da moeda, né? Que sempre tem o grupo radical, o grupo contra. E aí é tentar não. É tentar fazer com que o grupo radical abafe. Realmente é a melhor opção. Não tem muito. Eu É, entendo a rede social como uma espécie de técnica. Ela pode ser usada para os dois lados. A gente não tem como criar um bem e mal aí. sim, Vai realmente depender de como ela, é de usada. como ela vai ser usada. Do mesmo modo como ela pode mobilizar movimentos libertadores, ela também mobiliza movimentos reacionários de alto grau de preconceito, de manifestação de ódio, esse tipo de coisa. É. A gente tem as duas coisas acontecendo. Ok, então vamos para a próxima pergunta, que É é. isso. Aham. Se considerarmos como verdadeira a afirmação de que a masculinidade se encontra em uma crise nas sociedades ocidentais, você acredita que há algum impacto no que já foi escrito pelos filósofos antigos e o que ainda será escrito? Deu para entender minha pergunta ou quer que eu Da ah, afirmação e da crise masculina, eu quando quando você me faz essa pergunta, eu acredito que eu não vejo dentro dos filósofos propriamente, dos filósofos, né, do sexo masculino, uma manifestação de algum tipo. É como se eles não estivessem enxergando essa crise, me parece. Não se fala na verdade disso. Então, de alguma maneira, eu vejo isso acontecer mais entre os psicólogos, curiosamente. Sócrates Nolasco, por exemplo, é um psicólogo brasileiro que tratou dessa crise do macho. O livro dele deve ter o quê? Uns 20 anos, mais ou menos.
Mas, assim, talvez a crise seja abordada de maneira mais direta, mais uma vez, pelas filósofas ligadas ao feminismo. Acho que elas marcam a existência dessa crise muito mais do que os homens. Eu não vejo entre os homens filósofos uma admissão da crise ou alguma coisa nesse sentido. Talvez na psicologia isso esteja mais presente. Perfeito, perfeito. Não sei se era essa exatamente a tua pergunta também. Ah, foi isso sim. Respondeu perfeitamente. Então, sabe, vamos lá, mais uma pergunta. Para você, quais seriam as peças angulares do machismo e da homofobia? Né? O que causa, né? Quais são os causadores? É uma pergunta parecida, uma similar. Quando a gente vai localizar filosoficamente e na história eu acho que são duas questões distintas aí. É porque, assim, entre os gregos você não tem a configuração do machismo propriamente dito. Eles partiam do pressuposto que havia uma superioridade racional do homem e a natureza dizia isso, e uma inferioridade natural das mulheres. Os gregos, no seu conjunto, tinham esse tipo de pensamento. E, curiosamente, entre os gregos também não era diferente do modo como outras culturas lidaram com a relação homem-mulher. Se a gente pegar a cultura judaica, vai pelo mesmo caminho, a cultura egípcia também. Inclusive, a gente pode pensar que existia até um pouco mais de liberdade entre os gregos nesse vínculo. Então, inclusive em Esparta existiam mulheres combatentes, existiam mulheres guerreiras nessa cidade-estado. Então, o machismo aí ele é uma expressão um tanto contemporânea demais. Mas se a gente for avaliar essa diferenciação homem-mulher, ela tem esse conjunto histórico no que a gente chama de Ocidente, que foi criado pelos gregos. Existia ali essa distinção entre homens e mulheres, só os homens podiam participar da vida pública, e depois, como decorrência, essa distância homem e mulher se acentuou na Idade Média. Tem um livro sensacional de um historiador francês chamado Jean Delimot. Ele escreveu a história do medo no Ocidente e um dos capítulos trata justamente do medo da mulher. E ali você vê manifestações muito claras da misoginia, do modo como as mulheres, de alguma maneira, são as responsáveis pelo mal que elas causam aos homens, a mulher como sedutora, os clichês todos que o machismo ainda usa de maneira frequente até os nossos dias. Então, eu acho que o machismo ele teve um forte ingrediente de acréscimo, de fortalecimento no pensamento medieval. E, quer dizer, a questão da homofobia também se junta a esse momento medieval, porque entre os gregos, claro que não existia isso, o natural era os homens se relacionarem entre si com regras e dentro de um quadro ligado à pedagogia, ao ensino. Mas, assim, eu acho que a gente pode localizar a homofobia quando você determina o que seria a naturalidade da relação entre os sexos. E eu acho que aí, de novo, a Bíblia e o pensamento medieval aquilo que seria a relação correta, o sexo em nome da procriação. Você, digamos assim, liga essas coisas e depois o casamento solidificado
pela ascensão da burguesia no século XVIII, também vai juntar tudo isso. Então, você acaba tendo as três coisas até se misturando: o machismo, o casamento no seu sentido convencional e a homofobia, que seria, você passa a entender que relação entre pessoas do mesmo sexo entraria num sentido de anormalidade. E isso só foi realmente colocado em questionamento nas lutas de afirmação ali na década de 60 do século XX. Foi quando essas estruturas começaram a ser abaladas e, e estamos nessa luta contra o machismo e contra a homofobia e a favor de relações de casamento diferentes, mais libertárias, inclusive de maternidade bastante múltipla também. Então, é isso. Nada vem de graça em política, então essa luta segue acontecendo. É verdade, nada é de graça, infelizmente, né? É uma luta que eu ainda acho que vai perdurar por muito tempo, mas cada dia que passa a gente consegue um pouco mais, isso é uma coisa boa, importante. Inclusive, se você pensar na lei que favorece, que legitima a herança deixada entre casais do mesmo sexo, coisa que antes não acontecia, eu quero que a gente pense assim, o quanto de sangue e de combate não foi necessário para que um dia essa lei pudesse aparecer. Claro. Então, às vezes a gente tem a impressão de que as leis aparecem de modo também quase que espontâneo e natural, quando na verdade muita gente apanha, muita gente acaba passando por momentos violentos para que isso um dia apareça. Verdade, verdade. Ok. Deixando claro como nada vem de graça, né? É verdade, pois é. Você acha que a estrutura de poder do universo feminino ela antagoniza com a estrutura de poder do universo masculino? Tipo, o exemplo, né? Ah, uma mulher, ela pode subir, né? Antigamente até um certo patamar. E o homem podia subir até um outro certo patamar, só que eram coisas totalmente diferentes. Você acha que esses universos, eles conseguem viver em harmonia? Ou eles se colidem? Eles são antagônicos? Uhum. Eu acho que, de certa maneira, a gente continua dando conta dessa questão de nada ser natural nessa tua pergunta agora. Eu entendo que esse momento que a gente vive ainda é um momento de muita desigualdade. Se a gente está pensando em Brasil, a gente está pensando em desigualdade ainda maior. Desigualdade, inclusive, de pessoas que ocupam as mesmas funções, né? Uma mulher e um homem, e chegam a ganhar 50%, as mulheres chegam a ganhar 50% a menos. Então, assim, e se a gente for levar em conta aí a cor da pele, isso ainda se torna mais grave. Mulheres negras ainda ganham, ainda, ainda são inferiorizadas nesse aspecto. Então, quer dizer, eu vejo assim, é claro que a gente quer enxergar algum tipo de harmonia nesse vínculo masculino e feminino, mas eu acho que isso virá quando esse sentido de um igualitarismo ele realmente for mais forte. O que a gente tem por enquanto é muita disparidade. Eu acho que enquanto essa disparidade acontecer, a gente vai ter conflitos aí presentes. Acho que as mulheres ainda têm que levantar muitas bandeiras para que isso melhore. Acho que as coisas estão acontecendo, coisas positivas estão acontecendo, mas acho que um universo de harmonia masculino e feminino
ainda ainda vai ainda vai demorar bastante, se é que essa relação ideal de igualdade é possível, que a gente nunca teve. Na história da humanidade, a gente nunca teve a igualdade plena. É, verdade. É um bom ponto a se pensar, né? Essa igualdade plena que nunca existiu. Mas a gente tenta, né, chegar ao mais igual possível, né? Eu não lembro onde eu vi ou li, mas que mesmo que essa igualdade plena seja inalcançável, a gente tem que tentar chegar ao a mais perto possível nessa igualdade, né? E Se a gente tiver uma igualdade social acontecendo, a gente pode pensar em algum tipo de harmonia aí. Mas nem acho desejável que esse igualitarismo chegue nos comportamentos ou nos modos de pensar. Porque eu acho que é rico também que, que esse universo de vínculos entre homens e mulheres seja diferente, porque acho que tem riqueza aí dos dois lados. Então, acho que como casal, como qualquer tipo de casal, seja de qual for, né, seja qual for o sexo aí, ou seja qual for o gênero, eu acho que a gente precisa da diferença para precisa de um certo combate de forças, uma certa crise presente para que a relação seja mais forte, seja mais rica para os dois lados. Eu acho que igualitarismo social, sim, igualitarismo de pensamento e de modo de agir, acho que não. perfeito, perfeito. E ok, vamos lá. E para você, como a filosofia ela interferiu na forma que a sociedade enxerga atualmente as relações entre homens e mulheres? Tanto no mercado de trabalho quanto no afetivo. Como você vê que a filosofia interferiu, né? Positivamente, creio eu. Eu assim, a gente estava comentando sobre as lutas de afirmação política ali dos anos 60, no século XX. Eu acho que se a gente for pensar que filosofia não é só uma coisa acadêmica e que se manifesta nas ruas também, nos combates, é o que Marx chamava de filosofia punho, ideias que você coloca em prática, que têm que ser colocadas em prática. Marx tem uma frase famosa que é: já pensamos demais e refletimos demais sobre o mundo, está na hora de modificar o mundo. Eu acho que essa frase serviu de lema para esses movimentos dos anos 60. E acho que ali você tem uma filosofia se expressando de modo político e, e bastante claramente. Então, eu acho que aí ela tem uma força. Para mim, não por acaso, Aristóteles chamava a ética e a política de filosofias práticas. É isso. Não adianta você refletir bem nesse campo das ações se você não efetiva isso. Pensar bem não é suficiente nesse caso. E aí, assim, eu vejo o papel da filosofia nesse sentido de seguir com esse tipo de combate. Mais uma vez, eu penso que Michel Foucault é um exemplo nesse caso, alguém que escreveu uma obra espetacularmente potente e também participou desses movimentos né, de afirmação não só do direito das mulheres, como do direito, na época você chamava de homossexuais, hoje em dia relações homoafetivas, que me parece muito mais bacana, e também participou de grupos contra o aprisionamento, as maneiras de aprisionamento e as maneiras de digamos assim, de encarceramento de loucos. Eu acho que alguns filósofos fizeram esse movimento e Michel Foucault me parece um ícone
nesse sentido de filosofia como luta política. Perfeito, perfeito. Infelizmente, né, nossas perguntas acabaram. Eu venho aqui de novo agradecer imensamente por você ter aceitado o convite, né, de responder as perguntas. Obrigado por tudo, né? Se quiser falar suas redes sociais, seu canal no YouTube, né, que você lançou recentemente, está aberto, vai lá, pode fazer sua propaganda. Pois é, obrigado, Matheus, aí pela oportunidade. Obrigado a todos que ouviram, que de alguma forma falar sobre esses temas sempre coloca a filosofia num sentido bastante próximo daquilo que eu acredito, que é ter uma relação direta com o dia a dia, com a vida cotidiana. Partindo até desse princípio, eu abri uma página no Instagram, né, filosofia.para.todos, onde eu tento trazer essas questões do dia a dia e aproximações filosóficas que a gente pode fazer a partir disso. Então, inclusive, lá tem comentários sobre as coisas que eu estou lendo, aquilo que eu acho curioso também no dia a dia, que eu ligo com algum tipo de filósofo, e alguns cursos livres também que eu estou promovendo. Então, se vocês se interessam pelo tema filosófico, acho que pode ser uma boa fazer uma visita até a página. Agradeço de novo ao Matheus aí a oportunidade, ao jornal Veterano, e é isso. Estou aqui à disposição para quando vocês quiserem conversar um pouco mais. Perfeito, perfeito. Só para finalizar aqui, né, nossas redes sociais, tanto do Veterano quanto do Sábio, estarão na descrição. Espero que tenham gostado dessa entrevista e até uma próxima. Tchau, pessoal.